Oi, feras! Agora nós vamos bater um papo sobre um outro poeta da geração de 30, o Carlos Drummond de Andrade. É um dos poetas, inclusive, mais cobrados no vestibular, porque Drummond ele tem uma abordagem multifacetada. Ele tem várias temáticas e a gente pode explorar Drummond de várias e várias maneiras, certo? O que a gente deve lembrar é que na segunda geração, como a gente tinha comentado anteriormente, nós vamos ter poetas que vão caminhar pelo lado lírico, intimista, feito a Cecília Meirelles, e alguns poetas vão também, além dessa abordagem, transitar para o lado social. E aí é onde entra a figura de Drummond. Drummond ele consegue fazer ambas as abordagens de maneira belíssima. Né? É um poeta que realmente passou por várias fases, por vários pontos, por vários momentos. Então ele tem uma construção muito diversificada, com temas realmente bem abrangentes, certo? E aí, na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho de Drummond, ler alguns poemas do poeta e poder fazer essa abordagem de uma maneira bem bacana, beleza? Vamos lá! E aí, gente, então, se eu gosto de poesia, gosto de gente, bichos, plantas, lugares, chocolate, vinho, papos amenos, amizade, amor. Acho que a poesia está contida nisso tudo. Se essa é a resposta de Drummond, a pergunta que foi feita a ele, se ele gostava de poesia, daí você já tira como não é linda a poesia do grande mestre Carlos Drummond de Andrade. Gente, temas típicos da poesia de Drummond. Eu fiz uma síntese, tá certo? Para que a gente possa ter uma noção de vários temas importantes que ele abordou. O primeiro tema é a questão do indivíduo, tá? Alguns chegam a falar de uma primeira fase de Drummond. A fase em que ele seria, que ele intitulou de fase gauche, né? Um termo que ele traz do francês, que seria torto, à esquerda, né? Um eu retorcido. Na verdade, é uma fase de um jovem poeta, né? Os primeiros poemas, em que ele questiona, né? A vida, o estar no mundo, em que ele questiona o próprio ser. Nessa mesma fase, a gente encontra temáticas abordando a terra natal, ele é de Itabira, né? De Minas, abordando a família, abordando os amigos. E aí o poeta ele vai, obviamente, amadurecendo, as experiências de vida vão fazendo Drummond se abrir para o mundo. E aí alguns poetas e críticos chegam a chamar de uma segunda fase do poeta, que é a fase do encontro com o mundo. Né? É a fase em que ele traz o sentimento, não só dele mais, mas o sentimento do mundo. Inclusive o livro Sentimento do Mundo, do poeta, é um livro de transição, dessa primeira fase para uma segunda fase dele. E aí vão vir alguns livros de Drummond que vão realmente dialogar com esse abraço, com esse encontro, com esse olhar mais social, certo? Então, o espaço social, o choque social, a questão não é mais só do indivíduo, tá? E não podemos esquecer que, além de tudo isso, Drummond, ele vai, também numa terceira, numa quarta fase, alguns falam, de que ele agora, um homem bem mais maduro, um pai de família, aberto para tantas experiências, começa a produzir poemas cada vez mais diversos, sobre o cotidiano, sobre a vida, não mais amarrado a necessariamente a falar da terra natal, da família, do indivíduo. Inclusive ele volta a falar dessas temáticas, mas não com aquele olhar retorcido, não com aquele questionamento do estar no mundo. E é nessa fase que a gente vai encontrar ele falando lindamente sobre a vida, sobre a poesia, sobre o amor, né? Então, ele passa por várias temáticas, gente. Drummond tem poemas piadas, que são poemas típicos da primeira geração, que o Oswald de Andrade teria desenvolvido, né? Aqueles poemas curtos, irônicos, satíricos, certo? Ou seja, falar em Drummond é ter uma experiência extremamente ampla. Então, nada melhor do que ler os poemas de Drummond e tentar interpretar, encontrar essas temáticas e essas analogias dentro da sua obra. Vamos lá?
Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser ghost na vida. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos amigos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto, vasto é o meu coração. Minha gente, vejam a questão do eu retorcido. Aquela temática que a gente abordou do ghost na vida. A pessoa que tenta se reencontrar, se encontrar na verdade, né? Aquele que se sente, talvez diante de Deus, né? Abandonado, fraco, que não encontra sentido na vida ou está tentando encontrar sentido na vida. Esse poema de Sete Faces, ele é muito conhecido de Drummond e é bem característico, né, dessa primeira fase de produção dele. Está no livro Alguma Poesia. No meio do caminho é um poema, né, extremamente intrigante que o poeta compôs com toda aquela técnicazinha trazida da primeira geração, sabe? Do brincar com a estética, com a palavra, com a forma, né? E esse texto, né, ele traz, assim como vai ser uma marca do Drummond, que é uma marca trazida, introduzida pelo modernismo, a linguagem cotidiana, né, o dia a dia. Veja que ele usa aí o verbo ter, né, tinha uma pedra, o verbo ter no lugar do verbo existir, né? Quando isso ocorre, né, ter, indicando existência, é um uso coloquial, né, que a norma culta vai, inclusive, achar abominável, né, que deveria, no entanto, ser havia, né, para os padrões da norma culta, porque seria uma oração sem sujeito, mas ele usa a língua do povo, né? E a grande mensagem desse poema é justamente os obstáculos que a vida, né, nos coloca. Obstáculos esses que vão sempre estar ali, em qualquer fase da nossa vida, que nós temos que aprender a transpor. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E que essa pedra, ela, né, não seja o obstáculo que nos faça, né, não seguir em frente. A gente tem que saber transpor. Mas veja que é um poema ainda de Alguma Poesia, né, aquela primeira fase do poeta, questionando justamente essas questões da vida. Cidadezinha Qualquer já é um poema que lembra a ironia com a qual ele muitas vezes descreve a vida simples da cidade natal, da sua terra natal, do povo, né, com quem conviveu. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Né? E aí a gente vê todo aquele clima, né, da cidade interiorana que ele está, obviamente, ironizando nesse poema. Já esse daqui, né, que é o primeiro poema do livro, O Sentimento do Mundo, ele já revela o poeta, largando um pouco esse olhar tão intrínseco e começando a se voltar para o social. Né? Na verdade, é o olhar do nós, e não mais só o olhar do eu. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio, escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo,
Morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microcopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais noite que a noite. Vejam como ele traz um pouco dos problemas do contexto social da ditadura de Vargas. Pessoas que desaparecem, tá? A guerra que ele fala é já o contexto, né, dessas revoltas sociais internas e externas, né? Externas. Não é somente a questão nacional, é também a nacional. Vejam que ele fala em ter só duas mãos, mas o sentimento do mundo. Vê que coisa linda. Ele está usando o quê? A poesia como, né? Eu não vou dizer uma arma, gente, mas como uma forma de denúncia. Vejam a diferença dos poemas anteriores para essa nova visão do poeta. Os ombros suportam o mundo. Vejam que coisa pesada, né? Vejam que metáfora belíssima para falar dos grandes problemas desse período. Vejam como ele não olha mais para si, ele olha para o conjunto. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil. Você percebe, né, de uma certa maneira, uma angústia e um lado já descrente de tudo o que resultou, né, de uma luta, dos problemas. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. É como se a gente vivesse mecanicamente, sem amar, sem olhar o próximo. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice, que a velhice. Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação. Então viva, então lute, siga em frente. Né? Vejam que mensagem, minha gente. Esse daqui é mais lindo ainda, eu sou suspeita, porque eu adoro esse poema. Mãos dadas. Vejam os poemas de Drummond, como a gente pode fazer vários ganchos, leques socioculturais para as nossas redações. Esse poema é um poema forte e interessante, né, para você trazer como referência, como citação. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. Ou seja, ainda temos esperança nesse mundo. Ainda temos esperança na realidade que nos cerca. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. É um convite para que a humanidade lute unida. Não é? A gente não tem que ser alguém, né, que viva apenas como um único ser nesse mundo. Porque o ser humano não é um, ele é uma multidão. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Aqui ele entra com uma certa ironia ao romantismo, que idealizava tudo e deixava de ver o que acontece ao nosso redor. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. Mas que tempo, minha gente?
o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Essa é a matéria do poema. Agora, claro que ele também, né, procurou fazer poemas que falassem sobre a beleza do compor, né, sobre o que é que a poesia dele pretende falar. Tem um pouco de metalinguagem nesse poema, Procura da Poesia, tá? Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Vejam como é bem metalinguístico. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faça as poesias com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e o seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres: trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite. As palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam um rio difícil e se transformam em desprezo. Gente, esse poema fala do mistério da poesia, daquilo que Drummond também gosta de compor. Ele não fala somente do social, ele começa a transitar para outras temáticas agora. A gente começa a ver um poeta sensível que vai enxergar a vida mais belissimamente. As 100 razões do amor. E o amor também é uma grande temática desse poeta. Eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante e nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado ao vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque te amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada. Feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor. Por mais que o matem, e matam a cada instante de amor. Minha gente, ai como é lindo Drummond. Drummond vai apurar esse sentimento, inclusive, né, um livro que vai ser publicado postumamente, tá certo? Escritos de Drummond que estavam tão guardados, talvez porque esse poeta que era tão sensível, tão discreto, tá? Drummond não era aquele cara extremamente popular que vive na televisão dando entrevista. Era muito difícil, aliás, conseguir uma entrevista com Drummond. E esses poemas agora, do livro O Amor Natural, são poemas com sensualidade, com erotismo. E que talvez aí a gente entenda porque ele não teria publicado em vida, mas escreveu. E são coisas, gente, que mesmo sendo eróticas, não são pornográficas, não se rende à pornografia pura. Tem beleza, tem toque, tem desejo no que ele escreve. O chão é a cama para o amor urgente. Amor que não espera ir para a cama. Sobre tapete ou duro piso, a gente compõe de corpo e corpo a úmida trama. E para repousar do amor, vamos à cama. Veja que existe o toque sensual e carnal, mas existe a beleza da relação sexual sendo descrita aí. A língua lambe as pétalas vermelhas da rosa pluriaberta.
A língua lavra certo oculto botão e vai tecendo lépidas variações de leves ritmos. E lambe, lambe longa, lambe lenta. Ele corina gruta cabeluda. E quanto mais lambente, mais ativa, atinge o céu do céu entre gemidos, entre gritos, balidos e rugidos de leões na floresta, enfurecidos. Ele está descrevendo, gente, um gozo. Mas veja que beleza, veja que poético. A função poética é bastante abundante, porque ele fala de algo que poderia ser descrito de uma forma bem objetiva, de uma forma bem poética, metafórica. Amor, pois que é palavra essencial. Comece esta canção e toda a envolva. Amor guia o meu verso, e enquanto guia, reúna alma e desejo, membro e vulva. Quem ousará dizer que ele é só alma? Quem não sente o corpo, a alma expandir-se, até desabrochar em puro grito de orgasmo no instante de infinito? O corpo noutro corpo entrelaçado, fundido, dissolvido, volta à origem dos seres que Platão viu completados. É um perfeito em dois, são dois em um. Integração na cama ou já no cosmo? Onde termina o quarto e chega aos astros? Que força em nossos flancos nos transporta a essa extrema região etérea, eterna? Ao delicioso toque do clitóris, já tudo se transforma num relâmpago. Em pequenino ponto desse corpo, a fonte, o fogo, o mel se concentraram. Gente, eu tenho um erotismo muito forte nesse livro, mas ele não chega ao pornográfico, porque Drummond jamais falou do amor, mesmo sendo sensual e carnal, de uma maneira que não fosse a enaltecer o encontro da alma. O amor lindo, mesmo sendo o sexo, como já diria Rita Lee, amor e sexo. E olha que eles nem precisam ser opostos, eles podem se encontrar e se reunir quando se ama de verdade. E é isso aí, a gente deixa um pouquinho desse poeta maravilhoso para vocês se deliciarem e quem sabe curtir mais, lendo mais, procurando mais. Um beijo e foi ótimo falar de Drummond com vocês.